Oi, pessoal. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez essa semana para mais uma meditação das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e o objetivo das nossas meditações semanais em relação às fases lunares, e em relação também aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente o propósito das nossas meditações semanais, que é entrar em ressonância harmônica com as energias planetárias e nos colocarmos acima da dualidade de luz e sombra da terceira dimensão, quando nos conectamos com o nosso ser divino que somos, e assim desenvolvemos uma consciência de quinta dimensão. Essa meditação deverá ser feita a partir do dia 10 de abril, a 1h51 da manhã, horário de Brasília. E enquanto durar essa meditação, até a lua nova de Áries da próxima semana, no dia 17, às 8h51, horário de Brasília. Peço que você cheque o fuso horário da localidade onde você estiver para corrigir o horário da meditação. Mesmo com a lua se deslocando a cada 2,5 dias por cada signo, até chegar ao signo de Áries da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós vamos fazer a nossa meditação com o céu que abre o mapa dessa lua minguante de Capricórnio. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe para que mais pessoas possam se conscientizar desse momento, para buscar mais estabilidade e mais segurança, e principalmente o YouTube reconhecer a relevância desse trabalho e divulgar para mais pessoas. E não esqueça de dar o seu like para que o YouTube perceba a relevância dessa meditação e de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos também. Deixe também um comentário aqui embaixo de como foi a sua meditação. Quando necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio, para que você possa absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as revelações durante a meditação, mas todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mesmo assim, se você quiser confirmar qual área da sua vida em que você tem a possibilidade de afirmar o seu lugar no mundo e também buscar uma estabilidade maior, que é a casa de Áries e Capricórnio, respectivamente no seu mapa astral, você pode pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo através do meu e-mail que está aqui embaixo, nos comentários ou no banner de meditação no YouTube. Quem quiser se aprofundar mais na energia dos signos e planetas, temos também um curso introdutório de astrologia com desconto especial para os que estão aqui nessa meditação. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários. Também temos na área de membros outras meditações, que são a meditação para a purificação do karma, a meditação da luz crística e várias outras meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva através do seu próprio mapa astral. Agora vamos dar início à nossa meditação desta lua minguante de Capricórnio, para abraçarmos as nossas emoções como mensageiras, tanto na alegria quanto na frustração, permitindo que elas fluam ao invés de nos apegarmos ou resistirmos a ela. Então vamos, através dessa meditação, sentir o que elas estão tentando nos dizer e assim fazer a nossa cura emocional. Agora siga-me mentalmente. Nesse momento, eu me coloco num lugar tranquilo,
onde sei que não serei incomodado, incomodada, e me sento confortavelmente com a coluna ereta e as mãos em posição de Shimudra, que são os dedos polegares e indicadores unidos e as palmas das mãos voltadas para cima. Meus olhos estão fechados e eu estou me desligando da realidade exterior a fim de mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, para ir de encontro à minha essência divina, o meu eu divino que reside no meu coração. Começo a prestar atenção ao ato de respirar. Inspiro lento e suavemente pelo nariz. Expiro devagar pela boca. Inspiro mais uma vez profundamente. Retenho o ar alguns segundos, enchendo bem os meus pulmões. E solto. Solto o ar apreciando e agradecendo este momento pela oportunidade de absorver o prana, a energia da vida em mim. Mais uma vez, eu inspiro profundamente pelo nariz, retenho o ar alguns segundos e expiro. Solto o ar lentamente pela boca. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com essa lua minguante de Capricórnio. Este é o momento para me esquecer do mundo exterior e me concentrar em meu eu interior, a minha essência, o meu eu multidimensional, que é o meu eu verdadeiro, a minha centelha divina. Com esta fase da lua minguante dessa semana, vou me conscientizar e descartar todas as emoções de baixa frequência, em busca de um equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Esse pode ser um momento em que eu tenha que trabalhar e usar a minha coragem e determinação para vencer os eventuais obstáculos que possam surgir devido à conjunção de Marte com Saturno, que é o regente dessa lua Capricórnio. Mas não vou hesitar, porque esta meditação vai me ensinar como encarar qualquer resistência de frente e como seguir em direção à realização de meus sonhos e das minhas intenções, trabalhadas no início dessa alunação de peixes. Sei que tudo no universo é uma energia vibracional, os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica. E eu também vibro. E por estar em conexão com todas essas vibrações do universo, faço agora essa meditação para melhor entrar em ressonância harmônica com elas e vibrar também de uma maneira positiva, a mais elevada possível. Mantendo meus olhos fechados e prestando atenção na minha respiração, eu dou início a esse mergulho em busca de mim mesmo, em busca de mim mesma, procurando compreender as minhas necessidades e reações emocionais do momento e como elas se harmonizam com o propósito dessa alunação de peixes, para que eu possa transcender a influência do meu ego encarnado e para expressar o meu eu divino, a minha alma. Nesse momento, o meu eu superior faz com que a minha mente se desligue desse plano mundano e mergulhe no plano divino, onde crio o meu templo interior, um espaço sagrado, repleto de forças poderosas e divinas. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada, expandindo a minha consciência, para entrar em sintonia positiva com essa lua minguante de Capricórnio, que me incentiva a criação de um espaço seguro, confortável e acolhedor,
para eu sentir o meu mundo interior, trazendo à minha consciência todas as emoções que estão tentando me dizer, especialmente em relação à casa astrológica do meu mapa de Capricórnio, onde a Lua está transitando agora. Essa Lua de Capricórnio faz uma quadratura com o Sol em Áries, que é um aspecto de Lua minguante. Esse aspecto cria uma forte tensão. As minhas intenções e a minha identidade são manifestadas nesse período, porque é um conflito entre o controle emocional e o meu controle pessoal. É um impulso de ação, porque a Lua em Capricórnio busca segurança, controle, estabilidade emocional. E com a tendência de eu reprimir as reações emocionais, os sentimentos, com uma postura reservada, mais séria, mais responsável, que é uma característica do regente Saturno. O Sol em Áries representa o ego, a identidade que se manifesta no momento de maneira direta e impulsiva, movido pela ação com um forte desejo de independência e iniciativa, com uma energia espontânea, até impaciente, que são características de Áries. A quadratura é um aspecto de tensão e desafio interno, que pede ajuste e que pode se manifestar como razão versus impulso, controle versus espontaneidade, insegurança e medo de errar versus vontade de agir. Eu posso agir rápido, características de Áries, mas algo dentro de mim pode me segurar e calcular demais, que é uma característica de Capricórnio. Daí a tensão. Posso sentir uma sensação de frustração interna constante, dificuldade em equilibrar minha vida emocional com as minhas ambições pessoais. Posso parecer forte por fora, mas emocionalmente ser mais fechado, mais reservada. O lado positivo dessa quadratura vai me proporcionar um potencial de crescimento, se eu procurar me sintonizar com as qualidades positivas, tanto de Capricórnio quanto de Áries, como desenvolver uma capacidade de agir com estratégia, ter disciplina para transformar os meus impulsos em conquistas reais, desenvolver uma liderança com responsabilidade, não só impulso, desenvolver a força emocional e a coragem de Áries para ter resistência, que é uma característica de Capricórnio. Para isso, eu preciso evitar a autocrítica excessiva, a rigidez emocional, a impaciência com o meu próprio ritmo, a dificuldade de demonstrar a vulnerabilidade. Preciso me permitir sem julgamentos, característica da Lua de Capricórnio, e agir equilibrando a energia de Áries, mas com planejamento. E também agir com maturidade emocional. Identifico agora essas possibilidades em relação às áreas da minha vida, através das casas astrológicas do meu mapa, regidas por Áries e Capricórnio. A Lua em Capricórnio faz oposição a Júpiter, que está em Câncer. Essa oposição faz parte de uma primeira quadratura tensa durante essa semana. O Júpiter em Câncer cria um conflito muito forte entre o controle emocional da Lua e a expansão afetiva do Júpiter. É um aspecto de tensão, mas também de grande potencial de crescimento. Com a Lua em Capricórnio, estou trabalhando as emoções mais contidas, a necessidade de segurança através do controle, a responsabilidade e a maturidade. Com Júpiter em Câncer, estou trabalhando a expansão emocional, a generosidade, a proteção e a forte ligação com a família e meus sentimentos. Nesta oposição, estou trabalhando os conflitos entre razão e emoção, o controle versus acolhimento, a autossuficiência versus dependência afetiva. Esses desafios principais são eu oscilar entre uma frieza emocional, que é a Lua de Capricórnio,
o exagero sentimental de Júpiter em Câncer, ou a dificuldade em equilibrar minha vida profissional, que é Capricórnio, com a vida minha familiar emocional, que é Câncer. A tendência é eu reprimir meus sentimentos e depois exagerar, cobrando demais de mim mesmo ou dos outros. Ou ter conflitos com figuras familiares ou questões de pertencimento. Vou procurar repolarizar essas energias, cuidando de mim e dos outros, com responsabilidade, buscando o equilíbrio entre a sabedoria emocional de Júpiter em Câncer e a maturidade prática da Lua em Capricórnio. E buscar também estruturar meus relacionamentos. O aprendizado com esta oposição é eu integrar os opostos, me permitir sentir sem perder o controle, ser responsável sem me fechar emocionalmente, cuidar dos outros, mas sem me sobrecarregar. E é o que eu procuro plasmar agora. A Lua em Capricórnio faz um outro aspecto que é um sextil com Mercúrio, que está em Peixe. Esse é um aspecto harmonioso, que me dá uma oportunidade de eu integrar a emoção, a razão e a intuição de uma forma muito positiva, porque a Lua em Capricórnio traz emoções mais controladas, práticas e maduras. E Mercúrio em Peixe me dá uma mente intuitiva, sensível, imaginativa e empática. O meu pensamento não é linear, porque ele capta no ar, percebe sutilezas. O sextil favorece uma comunicação emocional equilibrada e eu posso expressar meus sentimentos com clareza. A intuição de Peixe me ajuda a entender as minhas emoções e Capricórnio me ajuda a organizá-las, porque não é só sensibilidade. Há uma capacidade de eu transformar minhas percepções em algo útil e concreto. Esse momento é ótimo para eu aconselhar, escrever, ensinar ou cuidar de pessoas. E eu consigo acolher os outros sem me perder emocionalmente. Ou tomar decisões equilibrando uma razão prática, que é a energia de Capricórnio, com uma percepção intuitiva, que é a energia de Peixes. Ou posso me envolver com artes também. E isso com disciplina. Música, poesia, cinema, ou com qualquer forma de escrita, de uma forma sensível e estruturada, ou uma comunicação terapêutica. A Lua em Capricórnio faz uma quadratura com Quiron em Áries. Essa quadratura com Quiron em Áries é um aspecto que toca profundamente em feridas emocionais, ligadas à identidade, à autonomia e à expressão dos sentimentos. Para que elas sejam curadas pela energia desse curador ferido do zodíaco, que é Quiron, a Lua vai tentar controlar ou reprimir as emoções, ou buscar segurança através de responsabilidade e estrutura, ou ter dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, ou carregar um senso de dever emocional, mas que às vezes é pesado. Tudo isso faz parte da dualidade dessas energias. Quiron em Áries revela uma ferida ligada à autoafirmação e à coragem de ser quem se é, ou o medo de agir ou de impor, ou uma sensação de não ser suficientemente bom ou boa, ou iniciar algo, ou ter dificuldade em confiar na própria força. A quadratura gera esse conflito interior, que é uma tensão dessas duas energias. A Lua em Capricórnio quer proteger, controlar e não se expor. Quiron em Áries pede coragem, autenticidade e ação. O resultado dessa tensão gera um medo de mostrar fraqueza e que pode bloquear a minha própria iniciativa, ou eu me cobrar demais emocionalmente, ou ter uma tendência a reprimir dores antigas, especialmente ligadas à autoestima, ou uma sensação de ter que ser forte o tempo todo.
Mas existe um grande potencial de cura, porque esse aspecto não é só um desafio, ele também tem um grande potencial de crescimento. Ao eu aprender que vulnerabilidade não é fraqueza, ou desenvolver uma força emocional mais autêntica, ou integrar a disciplina de Capricórnio com a coragem de Áries, ou me tornar alguém que inspira os outros pela autossuperação. Procuro agora identificar as áreas da minha vida onde a Lua em Capricórnio e Quirón em Áries estão transitando no meu mapa astral, para trabalhar alguma dessas possibilidades que possam estar ocorrendo nesse momento. Então aproveito para me perguntar: estou sendo forte de verdade? Ou apenas evitando sentir essas situações de minha vida? O Sol, que está em Áries, faz uma quadratura com Júpiter, que está em Câncer, fechando a quadratura em T, onde ele, o Sol, é o ponto focal, porque ele recebe as duas quadraturas, tanto da Lua quanto de Júpiter. Uma quadratura em T ocorre quando dois planetas estão em oposição, no caso a Lua e Júpiter. E ambos fazem quadratura com um terceiro corpo celeste, no caso o Sol. E isso cria uma tensão interna, uma sensação de urgência, conflito, necessidade de ação. Esse é um aspecto que força uma evolução. O Sol, ao receber as duas quadraturas, porque ele é o ponto focal, e é por onde a energia se concentra, mas também traz a saída para esse impasse. O Sol em Áries representa a identidade, a vontade, o impulso, a necessidade de afirmação. Nesse momento, a iniciativa, a coragem e o desejo de agir rapidamente, com um forte senso de identidade e independência, tem que prevalecer, para que o lado sombra de Áries não surja, como a impulsividade, o ego muito forte, uma impaciência. Júpiter em Câncer traz a expansão emocional. Ele amplia essas emoções, seja de forma positiva ou sombrias. A sensibilidade e a proteção aos vínculos familiares e a necessidade de segurança, a intuição. O cuidado com os outros é a forma positiva de Júpiter se expressar. No seu lado sombrio, ele causa exagero emocional, apego, dramatização. O conflito dessa quadratura está nas energias de fogo do Sol de Áries, que quer agir, conquistar, avançar, com a água de Júpiter em Câncer, que quer proteger, sentir, preservar, resultando num conflito do impulso versus emoção, da independência versus necessidade de acolhimento, uma ação rápida versus uma cautela emocional, podendo me fazer agir por impulso e depois me arrepender, ou me segurar demais por medo emocional e eu perder as oportunidades que Júpiter me dá. Já meditei os aspectos da oposição da Lua em Capricórnio e de Júpiter em Câncer, assim como a quadratura da Lua com Júpiter em Câncer, que estão neste aspecto de T-square, ou quadratura em T. Câncer expande as emoções da Lua, que estão em choque com o individualismo do Sol de Áries. Neste aspecto dessa quadratura com Júpiter, potencializa essa tensão dessa quadratura em T. Mas é por onde ela também precisa ser resolvida. Mas para isso eu posso, primeiro, me conscientizar do lado sombrio de Júpiter, que pode causar uma forte inquietação interna, uma sensação de nunca estar satisfeito, satisfeita, uma necessidade de crescer através dos desafios, tendência a exagerar, mas também traz uma grande capacidade de liderança, que é uma energia de Áries, e um crescimento rápido na vida.
e um grande potencial evolutivo. O segredo desse aspecto é equilibrar ação e emoção, agindo com consciência emocional, não tomando decisões no calor do momento, usando a sensibilidade como guia, não como bloqueio, canalizando a atenção em projetos de liderança ou numa atividade criativa. Usar também a sabedoria jupiteriana para ter mais consciência antes de agir. Aprofunda agora essas manifestações nas áreas da minha vida representadas pelas casas astrológicas de Áries e Câncer do meu mapa astral. Usando a coragem de Áries com consciência emocional, expandindo sem exagerar ou dramatizar, que é uma característica de Júpiter, e aprendendo a agir sem atropelar meus sentimentos. Então aproveito para me perguntar: estou reagindo por impulso ou isso realmente faz uma tensão e um sentido para eu trabalhar a longo prazo? O Sol em Áries faz uma conjunção com Quiro. Os dois estão em Áries. Esse é um aspecto muito poderoso, porque fala da minha identidade, das minhas feridas profundas e um potencial de cura ligado à coragem de ser quem eu sou. O Sol representa o ego, a vitalidade e o propósito desse momento. Quiro simboliza a ferida ancestral ligada à identidade, um ponto sensível que, após ser trabalhado, vai se transformar em sabedoria e cura também. Em Áries, tudo isso ganha um tom direto, impulsivo e ligado à afirmação do eu. Quiron, o curador do zodíaco, vai curar essa sensação de eu não poder ser quem eu realmente sou, ou o medo de me afirmar, ou ao contrário, o excesso de reatividade ou dores relacionadas à autonomia, a dificuldade em me impor ou experiências de rejeição quando eu tentei me expressar, que pode ser qualquer uma dessas possibilidades agora. A cura vem através da coragem, para eu me assumir quem eu sou, mesmo com medo, e de aprender a agir sem me ferir nesse processo, desenvolvendo uma autoafirmação saudável, entendendo que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, e sim uma força consciente, e entendendo e ajudando os outros a se afirmarem também em relação à sua autoestima e identidade. Assim eu posso curar a minha própria ferida e, com a influência de Quiro, o curador ferido do zodíaco, eu afirmo: eu me torno quem eu sou. Ao curar a dor de sentir e de poder não ser quem eu sou. Mercúrio em Peixes faz uma conjunção com Marte, os dois estão em Áries. Este aspecto mistura uma sensibilidade intuitiva com uma ação impulsiva. É uma combinação bem interessante, porque une a água, que é emoção e percepção, com o fogo, que é iniciativa e coragem. Mercúrio em Peixes influencia um pensamento intuitivo, sensível e imaginativo, e uma comunicação mais emocional do que lógica, com uma forte empatia e percepção do não dito. Pode haver também uma certa confusão mental ou uma dispersão, porque uma conjunção pode se revelar tanto pelo lado sombrio quanto pelo lado positivo. Marte em Áries influencia uma ação rápida, direta, impulsiva, me dá coragem e iniciativa, mas com uma tendência a agir antes de pensar, competitiva. Quando esses dois, Mercúrio e Marte, se unem, gera uma intuição que vira uma ação imediata. Eu sinto, logo eu faço. Pode gerar também uma impulsividade, mas também criatividade, já que numa conjunção eles vão se manifestar com uma dualidade de luz e sombra. Posso falar com uma carga emocional forte, posso às vezes falar sem filtrar, e depois posso me arrepender.
Mercúrio em Peixes me dá uma intuição prática, com uma inspiração excelente para arte, escrita, projetos criativos, por causa da capacidade de eu poder transformar as minhas ideias intuitivas em uma ação concreta. Junto com Marte em Áries, no próprio signo que ele rege, ele está fortalecido, então ele me dá coragem para eu expressar meus sentimentos. O lado sombrio, que eu preciso estar atenta, é com a impulsividade emocional, a pressa, a confusão, que podem me levar a tomar decisões precipitadas. E também a tendência de reagir ao invés de refletir. Falar ou agir sem pensar. A oscilar entre a sensibilidade e a explosividade. A saída é eu aprender a dar um pequeno intervalo entre sentir e agir. Isso transforma essa conjunção em algo poderoso. Mercúrio em Peixe faz uma conjunção com Netuno que está em Áries. Essa conjunção é um aspecto que mistura dois tipos diferentes de energia. A netuniana com a sensibilidade de Peixes, junto com a iniciativa de Áries. Mercúrio em Peixes influencia essa mente intuitiva e imaginativa, e também simbólica. A comunicação se torna emocional, sensitiva, mas com uma lógica que influencia uma forte capacidade de captar o não dito. Influencia também a tendência a sonhos e a espiritualidade. Netuno em Áries gera uma espiritualidade ativa, pioneira, e a busca por um propósito maior, uma missão, ou algo que me inspire a um movimento. Pode gerar também impulsos idealistas ou até ilusões de quem eu sou. Os desafios dessa conjunção podem gerar confusão mental, falta de clareza, dificuldade de separar a realidade da fantasia, criar mal-entendidos na comunicação, uma tendência a idealizar demais ou acreditar em ilusões, dispersando assim e dando uma falta de foco. Me aprofundo agora na energia de Peixes, que me faz sentir, sonhar e dissolver todas essas ilusões. E na de Áries, que me faz agir, iniciar algo novo e me impulsiona na busca de novos caminhos. E esse aspecto me pede para eu me aterrar as minhas ideias antes de agir, confirmar todas as informações para evitar enganos, usar a criatividade de uma forma concreta, canalizando a inspiração em algo real, que pode ser a arte, a espiritualidade ou projetos criativos. E é o que me aprofundo agora. A Vênus, ela está em Touro e faz uma quadratura com Plutão que está em Aquário. Esse é um aspecto intenso no campo afetivo e de valores, tanto pessoal quanto financeiro, gerando uma tensão entre segurança e transformação. Porque a Vênus, estando no signo que ela rege, Touro, reforça, busca a estabilidade, o prazer, o conforto, a lealdade e a segurança emocional e material. Plutão em Aquário traz mudanças profundas, ruptura de padrões, liberdade, inovação e poder, tanto pessoal quanto coletivo. A quadratura cria um conflito interno de querer estabilidade versus necessidade de transformação, de mudança radical e sem volta. O lado desafiador dessa quadratura pode gerar também possessividade, ciúmes, forte apego pelo medo da perda nos relacionamentos, e isso ativa controle ou desconfiança. E os relacionamentos se tornam intensos e complicados,
com a tendência do tudo ou nada, com jogos de poder, dependência emocional ou medo de mudança. Mas a Vênus em Touro resiste, mas Plutão força a transformação. E isso pode gerar crises, ou obsessão emocional ou material. Pode gerar também apego excessivo a pessoas, dinheiro ou conforto. O aprendizado com esta quadratura é desapegar do superficial e valorizar o que realmente é essencial, inclusive nos gastos. Perceber que nem tudo pode ser controlado, evitar jogos de poder nos relacionamentos, aceitar que mudanças fazem parte do crescimento, desenvolver uma segurança interna, não dependendo só do outro ou do material, transformar a forma de amar, sair do apego e evoluir emocionalmente. Medito agora as áreas da minha vida que estão relacionadas às casas astrológicas do meu mapa astral, de Touro e de Aquário, para trabalhar as saídas que me foram passadas. Marte em Áries faz uma conjunção com Saturno e Netuno. Todos estão em Áries. Essa é uma conjunção muito poderosa e complexa, porque reúne 3 energias diferentes no mesmo signo de ação, que é Áries. Marte em Áries, no seu domicílio, no signo que rege, está fortíssimo, com impulso puro, coragem, iniciativa, com uma ação direta, rápida, com instinto de liderança, com coragem para começar, mas com uma certa impaciência, intolerância. Saturno em Áries pode gerar um certo freio na impulsividade, mas gerando também testes, obstáculos, desafios. Esses obstáculos são atrasos, mas também pede responsabilidade, discernimento, com uma certa frustração inicial, mas que pode virar maturidade, porque exige esforço, trabalho, porque nada nesse período vem fácil. Netuno em Áries dissolve, inspira e confunde, influencia o idealismo nas ações, numa intuição forte, com uma tendência de agir por inspiração ou ilusão, falta de clareza ou direção. Os desafios a serem superados são a frustração, porque Marte quer agir, mas Saturno trava, a falta de direção clara, porque Netuno confunde, agir por ilusão ou expectativa irreal, cansaço por esforço sem resultado imediato, alternância entre impulso e dúvida, momentos de clareza seguidos de confusão, sensação de acelerar e frear ao mesmo tempo, gerando paralisia ou procrastinação, ou explosões impulsivas, seguidas de arrependimento. Gera também enganos, ilusões ou decisões confusas, e uma sensação de estar perdida, apesar da força interna de Marte. Ao concretizar essas possibilidades, eu procuro agora evitar essas manifestações sombrias, agindo pelo lado positivo através de uma ação disciplinada, com um propósito espiritual ou artístico, desenvolvendo uma capacidade de realizar meus sonhos, que é Netuno, com uma estrutura disciplinada e bem organizada, que é Saturno, e tendo coragem e maturidade. Plasmo agora a influência positiva desses 3 planetas, como uma saída para uma evolução consciente. Antes de agir, ter clareza, que é o Netuno equilibrado. Durante a ação, ter disciplina, que é o Saturno equilibrado. E a motivação, que vem de uma coragem autêntica, que é o Marte equilibrado. E é o que procuro visualizar agora. Marte em Áries faz um sextil com Urano, que está em Touro.
Este aspecto me influencia com o impulso de uma inovação prática, porque Touro é um signo de terra. Marte em Áries quer agir imediatamente, com coragem e iniciativa. Urano em Touro traz mudanças concretas, especialmente em valores, dinheiro, segurança e meu próprio corpo. O sextil facilita, gera uma oportunidade que eu possa aproveitar conscientemente, me influenciando com a coragem para eu mudar a minha vida material. E posso sentir também coragem e vontade de romper com padrões antigos, ligados a dinheiro, trabalho ou à própria estabilidade. Porque vou procurar algo novo, se eu sentir esse impulso. Este aspecto influencia uma iniciativa para eu inovar, com ideias diferentes que surgem e que vou ter energia e coragem para colocá-las em práticas, especialmente em algo tangível, negócios, finanças, estilo de vida, porque Touro é um signo de terra. Ações inesperadas, mas profundamente produtivas, podem surgir também. As mudanças tendem a ser mais inteligentes, inesperadas do que caóticas, e que me trazem libertação de bloqueios, com um impulso interno para eu sair da minha zona de conforto, sem tanta resistência. Esse aspecto é excelente para eu empreender algo novo, mudar hábitos, principalmente em relação ao meu corpo e à minha rotina de vida, tomar decisões ousadas com mais segurança e quebrar padrões antigos de uma forma inteligente. Então eu visualizo agora como fazer isso nas áreas da minha vida relacionadas às casas astrológicas de Áries e Touro do meu mapa astral. Saturno faz uma conjunção com Netuno. Ambos estão em Áries. Essa conjunção é um dos aspectos mais complexos e paradoxais da astrologia, porque Saturno e Netuno unem duas forças muito diferentes. Saturno é estrutura, disciplina, limite e realidade material. Netuno representa os sonhos, a intuição, a espiritualidade, a dissolução, as fantasias, a ilusão e a ausência de limites. Quando unidos, eles criam uma tensão entre construir um sonho, que é da forma de Saturno, ou dissolver, que é Netuno, uma estrutura que tira a rigidez. Em Áries, a energia de iniciativa, coragem, impulsividade é focada na ação, na afirmação da identidade e de impulsos. A nível coletivo, Áries representa a guerra, porque Marte é o deus da guerra. É uma ação através de um conflito armado. É um período focado agora em muitos conflitos, por motivações ideológicas, materialistas ou até religiosas. Mas também tem um lado positivo, com o surgimento de líderes carismáticos, com forte apelo ritualístico ou espiritualista, ou também demagógico. A nível pessoal, Saturno em Áries faz com que eu possa sentir a necessidade de agir com coragem e independência, sem medo de dar o primeiro passo. Há uma autodisciplina voltada para a afirmação do eu. O desafio é construir uma identidade sólida e autônoma. Há uma inspiração divina para eu agir a partir do meu eu superior, que é um sonho de liderança relacionado à casa astrológica de Áries do meu mapa astral. No entanto, pode haver confusão sobre quem eu realmente sou, porque Netuno pode dissolver a minha identidade pessoal, ou eu me sacrificar por alguma causa, e seria um lado positivo. Com essa conjunção, o sonho de Netuno precisa da estrutura de Saturno e precisa de um propósito elevado de Netuno. O resultado
é a capacidade de eu lutar por um ideal ou materializar uma visão espiritual. Essa combinação pode me influenciar a me tornar um líder, uma líder visionária, com capacidade de poder orientar as pessoas, mas com um sonho prático, baseado numa ideologia ou numa fé. Essa conjunção me dá uma disciplina espiritual, com uma facilidade para eu seguir rotinas espirituais, como meditação, yoga, por exemplo. Posso também desenvolver uma habilidade para eu dar forma concreta às minhas ideias abstratas e inspiradoras, especialmente nas artes, seja pintura, escrita, música ou cinema. Posso também me tornar uma ativista, através de uma luta incansável, por uma causa humanitária ou social, sacrificando positivamente o meu ego pessoal pelo coletivo. Essa é uma boa saída. Mas o desafio, o lado sombrio dessa conjunção, é a tendência a me sacrificar demais, por causa ou pessoas, e me sentindo vítima das minhas próprias batalhas ao lutar por algo ou alguém que nunca se concretize. Preciso estar atenta, para não enganar a mim mesmo, a mim mesma, a alcançar meus objetivos ou ser vítimas de alguma situação. O desafio é equilibrar os sonhos com responsabilidade de Saturno, sutilizando a inspiração de Netuno para criar algo belo, duradouro e significativo, ao invés de me perder em ilusões de grandeza ou sacrifícios inúteis. Por isso posso afirmar para mim mesmo agora: eu ajo no mundo com a coragem do meu espírito e a disciplina da minha alma. Essa conjunção é muito importante porque ela está sendo responsável pela separação do joio e do trigo, que está sendo realizado nesse momento. Se eu manifestar as características positivas de Saturno e Netuno, serei escolhida como trigo e não como joio. E é o que me trabalho agora, para transformar minhas ideias espirituais ou criativas em algo concreto, ter coragem para lutar pelos meus ideais mais elevados, desenvolver uma disciplina aplicada à sensibilidade e intuição, usar a capacidade de liderança de uma forma inspiradora, agindo com propósito, sendo alguém que age com fé, mas também com responsabilidade, para mostrar o caminho do despertar espiritual para todos nesse momento. Assim, o lado sombrio dessa conjunção não vai se manifestar como confusão, falta de rumo, agir sem clareza, ter ilusões que travam a minha ação ou me leva a decisões impulsivas e erradas, sentir um bloqueio ao querer agir, mas com medo ou dúvida, ou sentir frustração por expectativas irreais. Em Áries especificamente posso querer agir rápido, mas Saturno e Netuno pisam no freio, de formas diferentes. Saturno me pede para discernir, ter maturidade, parar e planejar. Netuno me pede para eu sentir, mas mesmo estando confuso ou confusa, usando a minha intuição, preciso me conscientizar para não agir estando em dúvida ou ter um impulso guiado por fantasias. A saída é eu me colocar acima dessa dualidade da terceira dimensão, buscando equilíbrio entre essas duas energias. Antes de agir, eu me perguntar mais uma vez: isso é intuição ou ilusão? Transformo meus sonhos em planos práticos, porque Saturno me ajuda para isso, mas forma eles sem me perder, sem evitar decisões impulsivas, baseadas só numa emoção, mas usando a disciplina para sustentar meus ideais. Medito agora, mais uma vez, sobre a situação da casa de Áries do meu mapa astral, para reforçar as características positivas desse signo.
Saturno em Áries faz um sextil com Plutão, que está em Aquário. E esse aspecto poderoso de transformação, que é Plutão, mas com estratégia, que é Saturno. O sextil é um aspecto de oportunidades. Ele não força, mas ele abre as portas para uma evolução consciente se eu manifestar as características positivas dos dois planetas. Saturno em Áries, mais uma vez, está me pedindo que eu tenha disciplina e responsabilidade aplicadas à iniciativa, à coragem e uma ação individual. Plutão em Aquário, que representa uma transformação profunda ligada ao coletivo, com inovação que pode ser tecnológica, trazendo liberdade e mudanças sociais, para derrubar os velhos sistemas de poder e criar novos, mais justos e inovadores. E esse sextil cria uma ponte harmoniosa entre a minha iniciativa pessoal, idealística de Áries, e uma transformação coletiva inovadora, que é de Aquário. Não se trata de uma ação por si só, mas de uma ação direcionada para uma mudança profunda num grupo, na sociedade e, consequentemente, dentro de mim mesmo e de todos nós, que é o aspecto coletivo. A disciplina e a responsabilidade de Saturno não são usadas para fins egoístas, mas para estruturar e dar forma às profundas mudanças desejadas por Plutão em Aquário. Esse sextil me dá a oportunidade de eu fazer essas mudanças, essas transformações radicais em minha vida, que é onde Plutão está transitando em Aquário no meu mapa astral, mas com controle e de forma estruturada e estratégica, influência de Saturno. Não é uma mudança caótica, mas uma mudança planejada. Esse é um momento excelente se eu quiser mudar de carreira, ou romper padrões antigos e assumir um poder pessoal, usando a inteligência emocional profunda e a minha intuição. E Saturno me dando controle e maturidade para isso. Plutão aprofunda essas questões. O resultado disso é um forte autodomínio psicológico. E eu consigo superar os desafios dessa semana, com controle excessivo e a tendência de querer controlar as minhas mudanças e as dos outros, ou a rigidez nas decisões, ou Saturno travar a minha espontaneidade. E é o que eu procuro superar com essa meditação. Vou superar também o medo de perder o poder, ou de Plutão gerar resistência, de eu querer soltar situações já transformadas. Vou, portanto, agir com estratégia e não por impulso, aceitar transformações inevitáveis e usar o meu poder pessoal para construir não só, mas também afirmando: eu transformo com consciência e construo a minha vida com coragem. E é o que visualizo agora. Urano em Touro faz um sextil com Netuno, que está em Áries. Este aspecto influencia a fazer uma inovação prática, com uma inspiração visionária. Porque o sextil é um aspecto harmonioso que abre oportunidades, mas precisa de ação consciente para se manifestar. Ele traz uma combinação interessante entre mudanças concretas, influência de Touro, e impulsos espirituais ou intuitivos, que é uma influência de Netuno em Áries. Visualizo agora como posso me utilizar dessa capacidade natural de inovar com um propósito, de transformar meus sonhos em realidades, e como usar as minhas ideias intuitivas ou espirituais de uma forma prática, principalmente nas áreas de finanças, em relação à natureza, à tecnologia, aos valores pessoais, na casa astrológica de Áries, também do meu mapa natal, onde essa tríplice conjunção se encontra. Netuno em Áries me dá coragem para essas mudanças inspiradas, e Urano em Touro, por ser um signo de terra, me ajuda a materializar
essas iniciativas e me trazendo um processo gradual, consistente em minha vida. A minha forte imaginação, aliada a um senso estético e sensorial, gera uma boa combinação para as artes, música, moda, design ou projetos inovadores. Urano e Netuno influenciam esse despertar espiritual, através de experiências concretas, por causa do signo de Touro, e também novas formas de ganhar dinheiro ou trabalhar, que eu posso nesse período desenvolver com um talento intuitivo e criativo. Então me aprofundo agora um pouco mais sobre isso. Urano em Touro faz um trígono com Plutão em Aquário. Esse é um aspecto considerado muito poderoso e transformador, porque envolve 2 planetas lentos, eles são geracionais. Demoram um pouco, né? Mas em que influenciam mudanças profundas, mas de uma forma fluida e construtiva, porque é um trígono, um aspecto extremamente positivo. Urano em Touro gera mudanças práticas, inovação em dinheiro, valores, no meu corpo, em relação à natureza e à segurança material. Plutão em Aquário influencia uma transformação coletiva, com revoluções sociais, tecnológicas, poder de grupo ou de novos sistemas. O trígono indica harmonia, facilidade e oportunidades naturais de evolução. Medita agora como fazer essa transformação material de uma forma inteligente, estratégica, para mudar a minha vida financeira e profissional. Urano e Plutão influenciam uma revolução com estabilidade, com novas formas de trabalhar, ganhar dinheiro ou viver, que podem surgir até inesperadamente, mas com base sólida. Eles também libertam, facilitam a libertação de padrões antigos e medos ligados à segurança, posse ou controle. Eles geram também um poder de influência coletiva, com possibilidade de eu participar em movimentos, grupos ou projetos inovadores. Vou usar os meus insights, a minha intuição de uma forma prática, aplicando no mundo real. Esse aspecto vai me ajudar a fazer mudanças necessárias, de uma forma rápida, sem radicalismos ou apego ao passado. Ele também me ajuda a transformar de uma forma que eu me sinto seguro no mundo. Entendo a estabilidade verdadeira vem da evolução, não da rigidez. Porque este aspecto desperta a minha força interior e a coragem para eu fazer as mudanças que são necessárias nesse momento e que estão ligadas às casas astrológicas do meu mapa astral, de Touro e de Aquário. Urano faz mais um aspecto. Em Touro ele faz uma quadratura com o nó do norte, que está em Peixes. Esse é um dos aspectos da segunda quadratura em T. Esse é um aspecto muito forte, mas de uma tensão evolutiva. Ele evidencia mudanças necessárias, mas que inicialmente podem gerar um certo desconforto por causa da quadratura. É uma configuração bem potente, porque faz parte dessa quadratura em T com Urano em Touro como planeta focal, ou seja, ele recebe a tensão direta das quadraturas com os nodos lunares, porque ele faz quadratura com o nó do norte e com o nó do sul. Então eu medito agora essa influência dessas rupturas em tudo que pode me parecer estável, sólido, como dinheiro, valores materiais de vida, segurança e a minha rotina do dia a dia. Touro quer segurança e previsibilidade, mas Urano traz imprevistos que visam a libertação. Resultado: mudanças inesperadas em áreas que eu costumo me apegar e que estão evidenciadas nas áreas da minha vida, relacionadas às casas astrológicas do meu mapa astral. Primeiramente de Touro e Peixes, que é onde está o nó do norte.
porque ele indica um caminho evolutivo, inclusive de todos nós, que é uma influência coletiva, para que a gente possa desenvolver a sensibilidade, a espiritualidade, a entrega, com confiança no fluxo da vida, saindo do excesso de controle, crítica, rigidez e perfeccionismo do nó do sul que está em Virgem. Essa quadratura gera um conflito dinâmico, porque Urano quer, na verdade, me libertar do apego ao controle material. O nó do norte em Peixe, que influencia a mim e a todos nós nesse momento, está pedindo fé, rendição, entrega e conexão com o invisível, com o plano espiritual. Mas a quadratura cria resistência, com medo de perder a segurança, ou ter dificuldade de confiar no desconhecido, ou ter apego a padrões antigos, mesmo quando eles não funcionam mais. Essa tensão pode se manifestar através de mudanças inesperadas na minha vida material que forçam um crescimento espiritual, ou gerar crises financeiras ou de valores, mas que me levam ao despertar interno. Esse conflito pode surgir entre controle, que é a situação da casa astrológica de Touro, versus a entrega, que é a situação da casa astrológica de Peixes. O potencial evolutivo, se eu integrar bem essas duas energias, pode me trazer libertação de padrões rígidos de segurança, desenvolvimento de uma fé mais autêntica, uma capacidade de equilibrar minha vida material e espiritual, com inovação, com propósito, não só de estabilidade, mas principalmente de sentido de vida. E para flexibilizar, sem perder totalmente a base, e usar essas mudanças inesperadas como portais de crescimento, não só como problemas. E para isso eu me pergunto, onde eu estou tentando controlar demais algo que a vida quer que eu confie e deixe acontecer, deixe fluir? E é o que visualizo agora. Urano em Touro faz uma quadratura com o nó do norte, com o nó do sul em Virgem, que faz parte dessa quadratura em T que estou meditando agora. Urano em Touro é responsável por essa necessidade dessas mudanças bruscas de valores, de segurança, de dinheiro. Essa quadratura com o nó do sul em Virgem indica a necessidade kármica de todos nós, que pede uma libertação de padrões do passado que estão ligados ao controle, ao perfeccionismo, ao excesso de análise e ao apego às rotinas do dia a dia. A quadratura indica um conflito interno entre querer segurança e controle versus a necessidade de romper e inovar. Essa tensão é gerada pela tendência de eu querer controlar tudo, ou ter um perfeccionismo excessivo, ou medo de errar, ou ser criticado ou criticada, ter apego a rotinas rígidas, ou ter um pensamento crítico ou autocrítico demais. Todas são características de Virgem. Esses padrões já foram úteis no passado, mas agora limitam a minha evolução. Urano aparece como um despertador, porque ele provoca situações inesperadas que vão quebrar a rotina, e podem ser mudanças financeiras, ou de segurança material como um todo, porque Urano está no signo de Terra. Eu já venho ao longo dessa meditação trabalhando o desapego, através das crises que me tiram da minha zona de conforto. Muitas vezes elas podem parecer como instabilidade, mas é na verdade uma libertação. Eu percebo que se eu resistir às mudanças que são necessárias, querendo manter o controle, isso pode gerar ansiedade diante do inesperado, caos ou crises financeiras. A evolução e a lição que essa quadratura me dá é que eu tenho que abrir mão dos excessos de Virgem e ir em direção ao nó do norte, que está em Peixes, um signo oposto, desenvolvendo a confiança no fluxo da vida.
acreditando mais na minha intuição, aceitando o imperfeito, me entregando, né, à espiritualidade, ao abrir mão de uma visão puramente materialista, porque Virgem é um signo de terra, está presa à materialidade. Ao conseguir equilibrar o desafio das energias de Urano em Touro e do Nó do Sul em Virgem, eu desenvolvo essa capacidade de inovar com um propósito e com uma criatividade prática e com uma nova forma de lidar com o dinheiro e com a segurança material. Me aprofundo agora nas situações de vida representadas pelo signo de Touro e Virgem do meu mapa astral, afirmando para mim mesmo, para mim mesma, a mudança é inevitável, mas ela é libertadora. Netuno em Áries faz um sextil com Plutão, que está em Aquário. E esse é um aspecto positivo, fluido, porque oferece oportunidades, mas que eu preciso ter consciência para ser bem aproveitada. Netuno representa a espiritualidade, a sensibilidade, os sonhos e o inconsciente. Em Áries ele ganha um tom mais ativo, corajoso, pioneiro, com inspiração para eu agir com uma base nos meus ideais. Uma espiritualidade mais prática e combativa, para eu buscar um propósito com uma forte iniciativa. Plutão fala de transformação profunda, poder e renascimento. Em Aquário, influencia mudanças intensas, radicais, regeneradoras na sociedade e renovadoras, mas que me influenciam também diretamente. Essas mudanças são na tecnologia, são revoluções coletivas e quebra de padrões, empoderamento através de grupos e ideias inovadoras. O sextil cria uma ponte harmoniosa entre esses dois planetas, provocando uma integração mais produtiva, através de uma transformação espiritual com uma ação concreta, gerando uma capacidade de eu poder liderar mudanças coletivas com sensibilidade ou com uma intuição voltada para inovação e futuro. Plutão em Aquário gera uma cura, uma regeneração de padrões antigos, através de novas visões e engajamento em causas humanitárias com um propósito. Esse aspecto gera um despertar coletivo com base espiritual, com coragem para romper velhos sistemas e uso da intuição para transformar as realidades sociais. É como se o sonho de Netuno encontrasse uma forma de se materializar através das mudanças profundas de Plutão, tanto especialmente em termos coletivos, através de ligados ao futuro, à tecnologia e à humanidade, e individualmente, nas áreas da minha vida, representada pelas casas astrológicas do meu mapa natal de Áries e de Aquário, onde Netuno e Plutão estão transitando respectivamente. Procuro agora identificar essas áreas e me conscientizar das oportunidades dessas mudanças profundas e libertadoras que eu posso fazer agora. E assimilando essas duas energias que estão na quadratura inteira, que são aspectos bastante tensos, porque é um conflito kármico de influência coletiva e individual. As tensões criadas pelas quadraturas com o nó do norte e com o nó do sul, com Urano, me mostram a saída, que está na energia de libertação da realidade material. Nó do sul em Virgem, buscando uma conexão espiritual com o nó do norte em Peixes, que faz essa oposição. A outra quadratura inteira, porque são duas essa semana, que também já meditei, envolve a posição da Lua e Júpiter, que embora expandindo as minhas emoções, mas pela quadratura com a Lua, expandindo as minhas atitudes também do ego pela quadratura com o Sol. Júpiter pode ser o planeta focal dessa segunda quadratura, então ele me passa a sabedoria e assim eu consigo crescer
e evoluir espiritualmente. Nesse momento, com as revelações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo a me conectar com a minha essência, com o meu ser divino, e peço para que Ele daqui para frente possa me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, eu fico o tempo que eu precisar nesse sentimento de gratidão e de apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora, abrirei os meus olhos lentamente, me espreguiçando e tomando consciência do meu corpo e do local onde me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.